Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou Márcia Pizzichini. Para mim é uma honra imensa coordenar o debate de hoje, que é um evento da SBPT com apoio da Behringer. Eu também já aproveito para agradecer a direção da SBPT e da Comissão de Asma, em particular as doutoras Irma de Godoy e Regina Carvalho Pinto pelo convite para moderar esse encontro visual. Agradeço também ao suporte de todos os meus colegas que são ilustres para debater hoje comigo. O encontro de hoje tem por objetivo principal debater os desafios da implementação das recomendações da asma, que é uma discussão muito importante relacionada ao nosso dia a dia, as dificuldades ou facilidades que encontramos para garantir que todos os nossos pacientes tenham uma oportunidade igual, né, de forma igualitária, de receber o melhor tratamento que cada um de nós, como médicos pneumologistas, temos, julgarmos importante ser adequado. E nos últimos anos houveram grandes modificações na asma, e todas elas com avanços que tiveram atuação efetiva da comissão de asma, de especialistas da SBPT envolvidos no manejo desses pacientes, em contribuição sempre com as melhores evidências disponíveis. Por exemplo, eu gostaria de citar a atualização do protocolo das diretrizes terapêuticas, o PCDT, do Ministério da Saúde, com a incorporação de medicamentos de alto custo para o tratamento da asma no SUS e atrelado a isso também na saúde suplementar. Mas será que nós avançamos mesmo? Para debater esse assunto, hoje nós vamos contar com um painel seleto de pneumologistas. Doutora Marina Buarque de Almeida, doutora da USP, pela USP, Faculdade de Medicina da USP, e médica voluntária da Unidade de Pneumologia do Instituto da Criança, também na USP. O Dr. Tiago Bartolo, que é professor adjunto de Pneumologia da UERJ, e a doutora Daniela Cavalet Blanco, que é professora adjunta da Escola de Medicina da PUC, no Rio Grande do Sul, presidente em exercício da Sociedade de Pneumologia no Rio Grande do Sul, e membro da comissão de asma da SBPT. Eu gostaria, então, de fazer alguns lembretes. Nós estamos aguardando a participação de vocês, mas eu peço que mandem as perguntas pelo QIA, pelo Q&A ou QIA, esse botãozinho que está logo abaixo da tela de vocês, para que a gente possa proceder com o nosso debate. Tiago, você, por favor, poderia passar a sua apresentação sobre as reflexões no manejo do STEP 1 e 2 da GINA? Boa noite, Márcia. Primeiramente, gostaria de agradecer a você e a toda a comissão de asma da SBPT pelo convite, saudar a Marina e a Daniela, que vão estar participando com a gente dessa discussão. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente iniciar a nossa discussão. Bom, então, o que me coube hoje foi fazer uma reflexão sobre o manejo dos STEPs 1 e 2 do GINA em pacientes com asma. Não há nenhum conflito de interesse por minha parte nessa apresentação. Eu trago esse primeiro slide apenas para lembrar a gente que a asma é uma doença essencialmente inflamatória e que a broncoconstricção é única e exclusivamente uma repercussão dessa inflamação. Então, a inflamação gera a broncoconstricção. Então, o cerne da questão é a inflamação. Vamos voltar um pouquinho no tempo, não tão longe, tá? No GINA 2018, e ver como era preconizado o tratamento no STEP 1 e 2. Em 2018, o STEP 1
ele preconizava o uso de SABA sob resgate. Então, beta-2 agonista de curta duração em esquema de resgate, e considerava o corticoide inalatório como uma opção, né, em manutenção com baixa dose. E no STEP 2, ele tinha como tratamento preferencial corticoide inalatório em baixa dose, outras opções, e uso de SABA de resgate. Então, era SABA de resgate no STEP 1, STEP 2, corticoide inalatório de manutenção com SABA de resgate. Bom, em 2019, tivemos uma mudança muito importante no que cerne do STEP 1 e 2. Em 2019, os broncodilatadores de curta duração, eles passam a não serem utilizados, né, de forma apenas o SABA utilizado. Ele não é mais recomendado utilizarmos apenas o SABA. E junto devemos utilizar um corticoide inalatório com ele. E o que motivou essa mudança em 2019? Pacientes, mesmo com asma leve, observou-se que apresentavam risco de exacerbação. Então, mesmo esses pacientes com poucos sintomas, com uma asma leve, apresentavam de risco de exacerbação. O uso de SABA sozinho, ele aumenta o risco de exacerbação, e quando você adiciona o corticoide inalatório, esse risco ele reduz. Um outro dado muito importante é que o uso regular de SABA, mesmo que 1 a 2 vezes por semana, ele leva a alguns efeitos deletérios, como downregulation dos receptores beta, redução de broncoproteção, redução da resposta broncodilatadora, hiperresponsividade de rebote, aumento da resposta alérgica e da inflamação eosinofílica. Então, o uso de SABA regular, ele traz esses efeitos. Tá? E o uso de SABA regular leva também a um SABA em uso irrestrito, ou seja, um SABA overuse. E sim, esse, por conta do que a gente já falou, leva a um aumento de risco de exacerbação, quando você tem mais de 3 canister por ano em uso, e mais de 12 canister por ano, você tem um risco de morte por asma. Então, o uso de SABA, tá, leva a alguns efeitos deletérios, e o seu uso irrestrito também leva a risco de exacerbação. E o corticoide inalatório? Ele gera redução de risco de exacerbação, hospitalização e morte em pacientes com asma leve. Entretanto, o grande problema do corticoide inalatório nesses pacientes é que você tem uma baixa ou muito baixa adesão. Então, eu tenho o problema do uso do SABA e as suas consequências, né, só quando se faz uso do SABA sozinho, e tenho também uma baixa ou muito baixa adesão. E a partir daí, em 2019, muda-se o que era preconizado, e no STEP 1 passa-se a utilizar formoterol com corticoide inalatório em baixa dose, sob demanda, e passa a ser uma opção o uso de corticoide inalatório. Sempre que eu utilizar o SABA, eu vou utilizar um corticoide inalatório em baixa dose, sob demanda. Então, primeira opção, formoterol corticoide inalatório sob demanda. Outra opção seria você utilizar o SABA, e sempre que utilizar o SABA, corticoide inalatório em baixa dose sob demanda. E no STEP 2, optou-se por deixar em aberto uma ou outra opção, ou corticoide inalatório de manutenção em baixa dose, ou formoterol com corticoide inalatório sob demanda. Então aqui você perceba, sempre eu vou utilizar um corticoide inalatório, eu nunca vou deixar o SABA sendo utilizado sozinho. Então eu tenho aquele problema do SABA, e tem também um grande problema, que é a adesão ao corticoide inalatório, que faz com que o tratamento preferencial, no STEP 1, formoterol com corticoide inalatório sob demanda, e no STEP 2, em 2019, havia essa possibilidade de um ou de outro tratamento. Em 2021, isso avança um pouquinho, e eu passo a ter o TRACK 1 e TRACK 2, ou seja, TRACK 1, tratamento preferencial, TRACK 2, tratamento alternativo. No TRACK 1, houve a união do STEP 1 e 2. Nesses pacientes, o tratamento preferencial, formoterol com corticoide inalatório em baixa dose, sob demanda. No tratamento alternativo, no STEP 1, eu passo a ter o SABA, e sempre que eu utilizar o SABA, corticoide inalatório, sob demanda, e no STEP 2, corticoide inalatório de manutenção de baixa dose.
Vamos falar um pouquinho do STEP 1. STEP 1 a gente viu. TREC 1 preferencial, corticoide inalatório com formoterol sob demanda. E TREC 2, SABA, e sempre que eu utilizar o SABA, corticoide inalatório em baixa dose sob demanda. Então, qual é o racional da gente utilizar o formoterol sob demanda junto com o corticoide inalatório? Lembrando que os corticoides inalatórios podem ser budesonida ou beclometasona, numa dose máxima de formoterol de 72 microgramas por dia. Então, o tratamento preferencial na asma leve, em 2021, passa a ser formoterol sob demanda com corticoide inalatório, vindo de dados indiretos de estudos STEP 2, tá? Considera-se que, como a gente já falou, mesmo pacientes em STEP 1, mesmo pacientes leves ou muito leves, têm risco de exacerbações graves. Você tem uma redução do risco quando eu uso formoterol com corticoide inalatório sob demanda, quando eu comparo com aquele paciente que usa o SABA sob demanda. Então, se eu utilizar o formoterol com corticoide inalatório sob demanda, eu reduzo o risco quando comparado ao SABA sob demanda. Um outro detalhe que a gente já falou, uma baixa adesão do corticoide inalatório em baixa dose. E o SABA apenas, como a gente também já comentou, não tem evidência de segurança e eficácia, você tem alguns efeitos deletérios, e esse paciente passa a utilizar o SABA de uma forma irrestrita, levando ao risco de uso regular de SABA. Então, se eu utilizo o formoterol com corticoide inalatório sob demanda, eu retiro o risco de baixa adesão e também retiro o risco do uso de SABA irrestrito. Entretanto, eu tenho o TREC 2, que é o corticoide inalatório mais o SABA sob demanda. E quem é o paciente que a gente vai optar por esse TREC 2, por esse tratamento alternativo? É aquele paciente que não tem acesso, ou seja, não é disponível para ele formoterol com corticoide inalatório sob demanda, ou não é disponível, ele não consegue acesso, não é acessível financeiramente, tá? Ou ele prefere o uso, né, do corticoide inalatório com SABA, muitos pacientes já fazem uso há muito tempo, mas sempre que eu optar, eu tenho que avaliar a adesão, tá? Dado que a adesão ao corticoide inalatório é baixa, e esse paciente vai passar a usar, muitas vezes, apenas SABA, tá? E apesar, como a gente já falou, que eu tenho uma redução do risco de exacerbação, quando eu uso o corticoide inalatório, eu tenho baixa ou muito baixa adesão, tá? Com risco de uso de SABA. Então, esse é o racional. Entretanto, a gente ainda percebe um grande número de prescrições com SABA. Perceba, esse slide traz dados sobre prescrição de medicamentos inalatórios no Brasil. A gente percebe que o SABA, né, ele corresponde a um pouquinho menos da metade das prescrições, considerando corticoide inalatório e corticoide inalatório com LABA. Tá? Então, ainda se prescreve muito SABA, ou seja, a gente ainda tem que avançar bastante, porque a gente ainda tem muito SABA overuse. Tá? Vamos olhar um pouquinho o STEP 2. STEP 2, TREC 1 preferencial, formoterol com corticoide inalatório, seja budesonida ou beclometasona, sob demanda, em baixa dose. E o TREC 2, corticoide inalatório em baixa dose, com SABA, sob demanda. Bom, da mesma forma que no STEP 1, tá? Estudos publicados em 2018 e 2019, né, principalmente no New England, demonstram que pacientes apresentam uma redução de 60% a 64% de exacerbação quando eu comparo formoterol com corticoide inalatório versus SABA sob demanda. Então, corticoide inalatório sob demanda versus SABA. Tá? Em relação ao corticoide inalatório em uso regular de manutenção, você tem uma redução pelo menos igual do risco de exacerbação grave. Em relação a sintoma, pouca ou nenhuma diferença, assim como também em relação à função pulmonar, pouca ou nenhuma diferença em relação à função pulmonar, quando eu comparo corticoide inalatório com formoterol sob demanda versus corticoide inalatório de manutenção com SABA sob demanda. Tá? Eu tenho uma efetividade de tratamento similar, né, independente de valor de eosinófilo, de feno. Tá? Eu passo a não ter aquele mesmo problema da adesão do corticoide inalatório, eu retiro a necessidade de uso regular do CI, tá? E, com isso, eu reduzo, inclusive, em 25% a 50% a dose de corticoide inalatório. Além disso, o paciente que usa o SABA em exercício, ele vai usar formoterol com CI
né, antes do exercício, como demanda, reduzindo ainda o risco. Né? O TRAC 2 é o corticoide inalatório em baixa dose, regular, com SABA sob demanda. Ah, Tiago, mas eu tenho uma evidência robusta de redução de exacerbação, hospitalização e mortalidade com uso regular de corticoide inalatório. Entretanto, o grande problema no STEP 1 e 2 em relação ao corticoide inalatório de manutenção é a adesão baixa ou muito baixa. O que leva a isso? O paciente acaba usando o SABA sob demanda e fazendo um uso de SABA irrestrito com todos aqueles efeitos deletérios que a gente falou. Tá? Quando a gente passa para as recomendações do Jornal Brasileiro de Pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da SBPT, o STEP 1 ele já traz formoterol com corticoide inalatório em baixa dose sob demanda, outras opções considerando CI com SABA sob demanda em baixa dose. Na etapa 2, eu tenho CI baixa dose com SABA sob demanda ou uso de formoterol com corticoide inalatório sob demanda. Então, perceba, na etapa 1 é igual o GINA 2021. Na etapa 2, como é uma publicação de 2020, eu ainda tenho a opção de fazer CI dose baixa com SABA ou dose baixa de CI com formoterol sob demanda. Entretanto, toda essa discussão, então a gente já viu que a gente tem um tratamento preferencial de formoterol com CI sob demanda e um tratamento alternativo que considera CI e SABA no STEP 1 sob demanda e no STEP 2 CI manutenção com SABA sob demanda. Entretanto, no nosso país a gente tem diversos desafios. Tá? Somente 12,3% dos asmáticos no Brasil estão bem controlados. A gente, incrivelmente, ainda tem 5 mortes por dia por asma. Tem dificuldade de acesso, os pacientes têm dificuldade de percepção de sintoma, têm dificuldade de adesão ao tratamento, têm dificuldade de adaptação aos dispositivos inalatórios. Quais são os nossos objetivos? Sempre que o paciente fique bem e que ele responda não a todas as perguntinhas do GINA, que ele esteja com uma asma controlada. E para isso, o que eu preciso fazer diante do STEP 1 e 2? Fazer o que a gente faz em tudo na medicina. Ouvir o nosso paciente, conversar com ele, peço uma licença poética para trazer o termo fenotipagem do STEP 5 para o STEP 1 e 2, porque a gente precisa fenotipar em outros aspectos do nosso paciente. A gente precisa entender qual é o fenótipo de acesso. Esse paciente tem acesso a formoterol com budesonida sob demanda ou ele só tem ao tratamento alternativo? Qual é a adesão desse paciente? Ele é mais reativo, ou seja, ele prefere utilizar uma medicação sob demanda ou ele é mais proativo, ele prefere utilizar a medicação de uma forma regular e não ter sintoma? Como é que é a percepção do sintoma desse paciente? Ele consegue perceber que ele piora para utilizar a medicação sob demanda ou não? Talvez seja melhor fazer o uso de manutenção. Como é que é a adaptação dele ao dispositivo inalatório? O que ele está mais acostumado a fazer? Então, esses e os outros aspectos vão decidir. Então, a gente chega à conclusão que a gente tem 2 caminhos. Um caminho preferencial, onde eu uso corticoide inalatório e formoterol baixa dose sob demanda no STEP 1 e 2, e tenho uma outra opção factível de acordo com o nosso paciente, onde no STEP 1 eu prescrevo SABA, e sempre que eu usar SABA, corticoide inalatório sob demanda, e no STEP 2, corticoide inalatório em baixa dose, junto com SABA sob demanda. Então, são 2 alternativas, tá? Uma preferencial e a outra fica como uma segunda opção, porém, elas são factíveis. O que a gente precisa é entender quem é o paciente que está na nossa frente para ver qual é o melhor para esse paciente, lembrando que, se possível, eu faça o tratamento preferencial. Então é isso, eu acho que a gente traz algumas reflexões sobre o STEP 1 e o STEP 2 para a gente discutir mais adiante. Excelente apresentação. Parabéns, Tiago, clara, perfeita. Eu agora gostaria, então, de chamar em seguida a Daniela para falar das dificuldades nas etapas da asma moderada grave. Daniela, por favor.
Obrigada, doutora Márcia. Prazer estar aqui. Obrigada à Sociedade Brasileira pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês num pré-feriado, né, para a imensa maioria das pessoas. E o que a gente vai fazer agora, na verdade, é se mover para o outro extremo. Então, enquanto o Tiago estava conversando aqui com a gente em relação ao paciente que está na etapa 1 e 2 de tratamento da GINA ou das recomendações da Sociedade Brasileira, eu gostaria de trazer para vocês o extremo oposto, aquele paciente mais grave, então aquele caso que está justo na etapa 4, 5 de tratamento e que a gente tem que começar a pensar em indicação de biológico para esse paciente e como que eu vou ter acesso aos biológicos no sistema privado e no sistema público, através da ANS ou através do SUS. Bom, então, dando seguimento, né, aqui, declaração de potenciais conflitos de interesse. Como o nosso tempo é curto, a proposta é que a gente justo gere uma discussão e que tenha a participação de todos vocês que estão aqui nos escutando dentro dessa discussão. Eu gostaria de dizer para vocês que tudo que a gente vai conversar hoje aqui também está nas recomendações para o manejo da asma grave, né? O Tiago mostrou a recomendação para o manejo da asma, que foi publicada ano passado também, teve a publicação para o manejo da asma grave da Sociedade Brasileira, no Jornal Brasileiro de Pneumologia, o acesso é aberto, então convido vocês a ler esse material que está realmente muito claro. E um dos conceitos que a gente tem nesse material e que a gente precisa abordar quando trata do paciente que tem asma grave é qual o posicionamento da asma grave dentro do nosso dia a dia, aonde que a gente acha naquele paciente que a gente está atendendo no hospital, exacerbado, ou no consultório asmático grave. Todo asmático grave é um asmático de difícil controle. E olha só se a gente não tem esse paciente com facilidade no nosso dia a dia. Quem é o asmático de difícil controle? É aquele que está na etapa 4 e 5 de tratamento ou que precisa desse tratamento para prevenir a piora dos sintomas da asma e as exacerbações, mas essa questão dele, da necessidade desse tratamento, está associada a fatores que podem interferir no controle. Ele se expõe a um pouco de poeira, produto de limpeza, perfume, não trata a rinite, tem refluxo, é obeso, não se exercita, né? E quando é que eu começo a pensar que esse paciente lá na etapa 4 e 5, ou seja, que está usando, em resumo, né, corticoide inalado em dose média ou alta associado a um segundo controlador, ele pode ser um asmático grave. Todo asmático grave é de difícil controle, mas nem todo asmático de difícil controle é um asmático grave. Então, eu começo a pensar que esse meu paciente de difícil controle é grave quando eu tenho o diagnóstico de asma confirmado, esse paciente adere ao tratamento, adesão ao tratamento verificada, eliminei ou minimizei ao máximo possível os fatores associados ao descontrole da asma, e esse paciente está utilizando dose alta de corticoide inalado, mais um segundo controlador, ou então corticoide oral em pelo menos metade do ano anterior, para manter o controle da asma dele, ou ainda assim, esse paciente segue com a asma não controlada. Então, esse é o asmático grave que a gente vai estar falando aqui hoje, que a gente deve pensar em avaliar a possibilidade de expor ele ao tratamento com os biológicos. Bom, a questão do corticoide em dose alta, no documento da Sociedade Brasileira, ficou definida como acima de 1.600 microgramas de budesonida ou equivalente a pelo menos 6 meses de uso regular. Então, esse é um fator que vale a pena a gente chamar atenção. Então, esse paciente, em resumo, está lá na etapa 5, tá? Ele já está recebendo dose alta de corticoide inalado, segundo controlador, e aí não está bem, não está tendo aquele controle como o Tiago mostrou ali para vocês, né? Aquelas 4 perguntas da GINA que a gente utiliza de forma bem fácil no dia a dia para avaliar controle. Eu tenho que pensar no tratamento a mais para esse paciente. Qual o tratamento que eu vou ofertar? Eu vou ter que avaliar o padrão e o mecanismo predominante da asma dele. Coisa super fácil, quando a gente tem aquele diagrama de
tudo que pode estar envolvido no asmático grave. Então, inflamação T2, inflamação não T2, ela é neutrofílica, paucigranulocítica, que predomina é eosinófilo, que predomina é IgE, bastócito, célula B, é alérgica, é não alérgica. Então, assim, essa é a nossa grande dificuldade nessa etapa, na definição do tratamento. Não é o nosso objetivo hoje, então, o que a gente vai focar hoje, a nossa discussão é se depois de conseguir avaliar o mecanismo do meu paciente, eu defino que ele tem inflamação do tipo 2, eu posso considerar que esse paciente vai se beneficiar de uma terapia direcionada para eosinófilo, se ele tiver asma eosinofílica, e aí o meu alvo terapêutico pode ser um biológico anti-L5, anti-interleucina 4, interleucina 13, ou se o mecanismo predominante do meu paciente for asma alérgica, eu posso direcionar ele para um tratamento com biológico de uma anti-IgE. Então, essa definição fala de um paciente asmático grave que tem inflamação do tipo 2 alto. Não interessa se ela é eosinofílica ou ela é alérgica, esse é o paciente candidato a tratamento com biológico. Em resumo, como é que a gente define inflamação do tipo 2? Aonde que eu acho na prática clínica a inflamação do tipo 2? Eosinófilos acima de 150 células por microlitro, via de regra, a gente não pode ser um exame por acaso acima de 150, tem que ser um padrão, né? Então, repetido algumas vezes, um padrão constante no ano anterior. Uma feno acima de 20 para os lugares onde tem acesso, coisa que aqui no nosso país é raro ainda, né? Acesso a feno na prática clínica, mas existe. Quando o paciente tem eosinófilos no escarro acima de 2%, ou a asma é desencadeada, as crises de asma são desencadeadas por alérgeno, ou aquele paciente precisa de corticoide oral para manutenção do tratamento, e aquilo que eu comentei, não pode ser um fator isolado, tem que ser avaliado de forma constante. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando de um asmático grave, que tem um endotipo T2 alto, que tem um fenótipo eosinofílico, alérgico ou não alérgico, e os biomarcadores aos quais a gente tem acesso no dia a dia, rotina de hospital e consultório, é o quê? IgE específica positiva para o paciente alérgico, ou então teste cutâneo por puntura positivo, associado à relevância clínica, o paciente tem que ter clínica de asma alérgica, ou então o paciente eosinofílico não alérgico, que vai ter o quê? Os eosinófilos acima de 150, pode ser que esse paciente tenha IgE específico e teste de cutâneo positivo também por puntura, porque alguns asmáticos alérgicos também se sobrepõem, né, no fenótipo eosinofílico. Então, a gente vai ter os biomarcadores dos dois subtipos, às vezes, se sobrepondo. Então, no momento que eu tenho esse paciente, quais são os biológicos que eu tenho à disposição para considerar no tratamento? É um problema bom hoje em dia, a gente tem que pensar em escolher biológico. Então, se o meu paciente tem asma predominantemente alérgica, a ideia é que ele possa vir a se beneficiar do omalizumab, né? Para pacientes no Brasil liberado acima de 6 anos, aplicação subcutânea, cálculo dele tem que fechar numa tabela em que a gente cruza o valor de IgE sérica com o peso do paciente. O paciente pode aplicar a cada 2 ou 4 semanas, dependendo da tabela de posologia que ele vai ter indicada. E esse paciente, aqui é o que a gente falou, os eosinófilos, quanto mais eosinófilo ele tem, maior tendência até de resposta, mas não necessariamente eu preciso ter um ponto de corte de eosinófilos estabelecido para colocar esse paciente nesse perfil de tratamento. Tenho também à disposição mepolizumab, que daí já é para asma eosinofílica, né? E também, né, o fenótipo alérgico, se ele se enquadrar no eosinofílico, se beneficia. Acima de 6 anos, aplicação subcutânea a cada 4 semanas. E esse sim, ponto de corte acima de 150 eosinófilos. O benralizumab, no país aprovado acima de 18 anos, subcutâneo. O paciente faz uma dose de ataque a cada
4 semanas, 3 vezes, e depois espaça para cada 8. E, por fim, o último aprovado no momento, o Dupilumab, a época da publicação da tabela era acima de 12 anos, hoje a gente já tem aprovação acima de 6 anos, em dosagem específica, diferente, né, para o paciente acima de 12, subcutâneo, também uma dose inicial um pouco maior, e depois segue aplicando subcutâneo a cada 2 semanas, como ponto de corte 150. Tá? Então, o ponto de corte para MEPO e o DUP 150, para o BENR 300 eosinófilos. Então, esses são os biológicos que a gente tem para escolher. Na saúde privada, o que eu tenho acesso, né? Vamos lá. Quando a gente fala em acesso, tem uma terminologia que a gente precisa estar habituado. Muitos dos pneumos já começam a se familiarizar com esses termos, né? Mas de uma forma geral, se a gente for ter uma visão geral de como que funciona o acesso na saúde privada, tá? Então, via ANS. A ANS é a agência, a sigla, né, que quer dizer Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Então, por isso que às vezes a gente fala saúde suplementar. Se eu tenho um medicamento X, por exemplo, e eu quero dispor esse medicamento na saúde suplementar, saúde privada, eu submeto esse medicamento no rol de procedimentos em eventos de saúde da ANS. Essa submissão é avaliada por uma comissão técnica, avalia custos, estudos, custo-efetividade, né? E emite um parecer. Esse parecer vai para consulta pública. Depois da consulta pública, volta para a justificativa de comissão técnica e, se o parecer for favorável, esse medicamento X é incorporado e isso é documentado através de uma DUT, uma diretriz de utilização. Essa DUT é publicada numa resolução normativa no Diário Oficial da União. Então, na prática, por que nem todo medicamento, então, que eu tenho lá autorizado na saúde privada, com publicação de DUT no Diário Oficial da União, não é todo paciente de todo convênio que tem acesso exatamente igual? Porque eu tenho diferentes operadoras, algumas de autogestão, outras autarquias, diferentes planos, diferentes formatos de plano privado, e isso traz diferentes regras de acesso. Então, por isso que o fato de estar incorporado nem sempre quer dizer que todo paciente de absolutamente todo convênio tem exatamente o mesmo acesso. O que no momento a gente tem acesso na saúde privada no país, tá? Com publicação na DUT 65.9, que é a DUT de asma eosinofílica grave, omalizumab, mepolizumab, benralizumab e dupilumab, ou seja, para asma alérgica, para asma eosinofílica, 4 biológicos disponíveis na saúde privada, tá? Critérios de acesso, o que o nosso paciente asmático grave precisa ter para poder ter direito a esse acesso? Asma não controlada com corticoide inalado e LABA. Por questão de padronização, ficou 300 eosinófilos, tá? Num hemograma no último ano. O paciente tem que ter documentado 3 exacerbações, no mínimo, no último ano, tratadas com curso de corticoide oral, hospitalização, visita em emergência, ou então fazendo uso contínuo de corticoide oral nos últimos 6 meses, e encaminhando ao plano de saúde receituário, com a medicação prescrita, o laudo detalhado com esses critérios de acesso e os exames que eventualmente forem necessários, além do hemograma, tem alguns convênios que pedem espirometria, exames de imagem. Saúde pública, é muito parecido o processo, tá? Se eu tenho um medicamento X e eu quero, então, disponibilizar no SUS esse medicamento, eu submeto o pedido, então, à CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Isso é avaliado por eles, da mesma forma, por estudos, custo-efetividade, e emitem um parecer. Esse parecer também vai para consulta pública, recebe justificativas da CONITEC e, se positivas, ele é incorporado no PCDT, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. E esse PCDT fica publicado da mesma forma que a DUT no Diário Oficial da União. E na prática, por que então eu tenho publicado um PCDT no Diário Oficial da União e eu aqui no Rio Grande do Sul tenho diferente acesso de quem mora, sei lá, em São Paulo, Brasília?
porque na prática, mesmo depois desse fluxo ter seguido, existe um processo contrário de cada estado de emissão de uma nota técnica, uma pactuação em relação ao governo do estado com o governo federal, para que isso efetivamente funcione e que o nosso paciente tenha acesso. Hoje, na prática, o que eu tenho? Eu tenho o PCDT de asma, a doutora Márcia comentou no início que ele está atualizado, então é uma portaria número 14 de agosto de 2021, e na saúde pública, hoje eu tenho acesso a omalizumab para tratamento de asma alérgica e mepolizumab para tratamento de asma eosinofílica. Critérios de acesso. Da mesma forma que na saúde privada, asma não controlada com corticoide inalado e LABA, IgE no alvo, dentro daquele paciente que é candidato ao omalizumab, ou acima de 300 eosinófilos no ano anterior, se ele for candidato a MEPO, pelo menos uma exacerbação no último ano tratada com curso de corticoide oral, hospitalização ou visita em emergência, e encaminhando para o paciente o pedido ao posto de dispensação do Estado, num receituário em 2 vias da medicação, laudo detalhado, os exames comprovando os critérios e o LME, que é o formulário, aquele padrão, se chama laudo de solicitação de medicamentos preenchido. Então, assim, pessoal, passei um pouquinho do tempo, fiz em 15 minutos, mas como mensagens finais, e agora a gente vai ter oportunidade de discutir, que é importante a gente lembrar? Avaliar e escolher de forma apropriada esses biológicos, né, para maximizar o benefício clínico e reduzir risco e custo para o nosso paciente. O tratamento e o segmento desse paciente, mesmo depois que esse acesso é priorizado, ele precisa seguir de forma individualizada. E esse paciente, no momento que ele tem acesso a essas terapias, ele tem um grande ganho, é diferente na saúde pública e privada, tem muita peculiaridade, muita dificuldade, exige muita persistência e assertividade, não só por parte do médico, mas por parte do paciente. E eu acho que agora a gente vai ter justo, né, doutora Márcia, mais oportunidade para discutir e refletir sobre essas questões. Obrigada. Obrigada, Daniela. Outra excelente apresentação. Daniela, sempre muito clara, obrigada. E eu gostaria, então, de pedir, por favor, a Marina, que comentasse, porque aqui só foi falado de adultos até agora, tá? Se isso difere muito da criança para o adulto, a nossa pneumopediatra, que está aqui para colaborar conosco, minha experiência nessa área é bastante reduzida, acho que de todo mundo. Então, bem-vinda, Marina. Obrigada aí pelo convite aí da Comissão de Asma, adorei as explanações, é sempre muito proveitoso ouvir um pouco o outro lado, e quando vocês me convidaram para participar desse evento, eu até falei, gente, eu não sei se eu posso ajudar muito, mas eu vou ajudar com a minha visão da pneumopediatria, né? Então, assim, acho que tem 2 questões, assim, bem importantes, começando um pouco para o lado do Tiago. Quando veio essas mudanças do GINA, na questão do fazer o resgate da criança, STEP 1, STEP 2, a criança que não usa o corticoide inalado contínuo, fazer o resgate só com o broncodilatador de curtação, passar a pensar em fazer o corticoide inalado no STEP 1, STEP 2 nos resgates, eu achei bastante interessante, foi uma coisa que mudou o manejo, mas é uma coisa que eu vejo que mudou o manejo muito do pneumopediatra, e o pneumopediatra vê pouca asma leve, não é o nosso filão. E a gente ainda não conseguiu uma melhoria desse atendimento em relação ao grande prescritor na asma leve, que é o pediatra. Se a gente olha os abaixo de 5 anos, então, que tem um perfil de resgate até um pouco diferente, porque são muitas crianças que são sibilantes vírus induzido, que não necessariamente vêm de uma história de atopia, que não necessariamente virarão asmáticos, mas que são respondedores a beta-2 de curta nos eventos, né? Tanto o GINA como a nossa atualização colocou nessas crianças não usar o uso excessivo do corticoide sistêmico, porque o pediatra prescreve o corticoide sistêmico por muitos dias, né? Então é uma coisa que não acontece. Então acho que a gente tem que pensar um pouco como sociedade, como fazer chegar para o pediatra geral
essa nova abordagem, principalmente nos abaixo de 12 anos, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho de liberdade entre os 6 e 12 anos de associar o LABA aqui, geralmente, tanto no GINA quanto no nosso consenso está no STEP 3, mas a gente também pode ter uma visão crítica disso, de adaptar para a realidade do que é melhor de cada paciente, né? E uma coisa que depois eu gostaria que vocês comentassem também, que eu vejo que eu tenho bastante dificuldade no dia a dia com os pais e com os alunos ensinando, é a janela de oportunidade no momento de resgatar. Porque o que eu vejo na prática é que as famílias esperam a criança estar em franca crise de insuficiência respiratória para começar o resgate. E eu falo que eles já perderam aí 12, 18, 24 horas e provavelmente você não vai mais resgatar só com terapêutica inalatória, você vai acabar tendo que dar corticoide sistêmico, essa criança vai acabar indo para o hospital, vai acabar ficando umas horas no oxigênio, talvez vai internar. Então, o que vocês, Tiago, o que você faz para ajudar a sensibilizar esse paciente do momento de resgatar as crises? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso. Depois eu comento sobre a asma grave. Pode ser, Márcia? Só para não ficar muito errático. Perfeito, perfeito. Eu só queria relembrar a todos que mandem suas perguntas não pelo chat, mas sim pelo QIA. Estamos recebendo diversas perguntas, fico feliz por tantas contribuições que estão chegando nessa véspera de feriadão, mas continuemos aqui. Eu gostaria só de fazer responder uma excelente das perguntas que recebi aqui, que ninguém falou de grávida. Daniela, essa eu deixo para você, e depois para o Tiago também. STEP 1 e 2 na grávida, e qual o melhor imunobiológico durante a gravidez, Daniela? Vamos lá. Tiago, quer começar respondendo a da Marina e a da Márcia? Passo 1 e passo 2, depois eu pego? Tá. Não, vamos lá. Eu acho que a Marina trouxe dois pontos muito relevantes, né? Primeiro, o que você percebe na pediatria, a gente também percebe no adulto, que primeiro, a atenção primária, muitas vezes, que é quem atende a asma leve, a gente tem que ainda avançar muito em educação continuada, porque a gente ainda recebe, por exemplo, lá na UERJ a gente tem, no sistema de regulação aberto, algumas vagas. A gente ainda recebe pacientes utilizando SABA com corticoide oral. Então, é algo que assim, está muito longe de tudo que a gente apresentou aqui, né, mas que ainda acontece. Então, assim, isso não ocorre apenas na pediatria, a gente no adulto também vê isso. E outro dado que foi muito interessante você comentar, e que eu até pincelei um pouquinho na apresentação, é a questão da percepção de sintoma, né? Muitas vezes, né, assim como na pediatria, no adulto a gente também tem, muitas vezes, a ideia de que aquele paciente ele perde o time, né? Ele não tem, às vezes, a percepção de que ele está piorando, porque ele tem falta de ar muitas vezes todo dia, qualquer piora ele acha que é da asma mesmo, e aí ele não faz uso do resgate. Então, por isso que eu trouxe a ideia de que a gente tem que entender quem é o paciente para a gente poder escolher qual é o melhor tratamento. Porque esse paciente, às vezes, uma terapia mais reativa de demanda talvez não seja o melhor para aquele perfil de paciente, né? Obviamente, a gente tem que conversar, deixar, entender, né, fazer um mínimo de plano de ação para esse paciente, mas muitas vezes a gente percebe que ele não entende, né? Ele não consegue ter essa percepção muito clara, até porque ele convive com a asma há muito tempo. Então, isso é um desafio.
E vou começar respondendo a da gestação, pode ser, Daniel? Eu já engato aqui. Então tá. Até me sinto até um pouquinho à vontade. A minha esposa é ginecologista obstetra, a gente até escreveu agora um capítulo lá para a UERJ em relação à gestação. Então, quando a gente fala de gestação, né, o importante é que a paciente não tenha hipoxemia, ou seja, que ela tem que ficar muito bem tratada, né, independente da medicação que se use. No STEP 1, no STEP 2, né, não há problema da gente fazer qualquer das medicações para grávida, entretanto, né, até 12 semanas você tem uma discussão em relação ao uso do LABA, tá? Em relação a lábio leporino, algumas outras alterações, mas que não estão muito bem estabelecidas, mas há um ou outro relato de caso. Mas o restante das medicações você pode utilizar. E em relação ao biológico, a experiência é com o omalizumab, né? A gente até já teve uma paciente que a gente utilizou o omalizumab, mas aí eu vou deixar para a Daniela comentar. Perfeito, obrigada. Acho que foi uma excelente pergunta, né? O que a gente tem de dados de biológico na gestação? O Thiago já deu um spoiler aí, né? Claro que, assim, em estudo clínico, apesar da gente reforçar a contracepção, de não poder aplicar em grávida e tal, volta e meia elas engravidam, e aí uma que outra exposição a gente tem, né? De todos os biológicos em gestante, mas a orientação é que seja suspenso, né? Em estudos clínicos, por isso que os dados que a gente tem de biológico em gestante basicamente são os de vida real, né, das pacientes que acabam utilizando ou que descobrem de forma mais tardia. E dos dados que a gente tem hoje em dia, né, realmente o que parece, acho que talvez até por ter mais tempo de mercado, né, teve mais chance de, ao acaso, elas engravidarem utilizando o omalizumab, como o Thiago comentou, e aparentemente é seguro, mas, né, no nosso centro, por experiência, o que a gente faz, se elas engravidam, a gente tira do biológico. A gente realmente não utiliza os dados, assim, em relação a risco-benefício, especialmente em primeiro trimestre, a gente fica com um pouco de receio, então a gente realmente retira ela dos biológicos. Eu gostaria de acrescentar a minha experiência, Daniela. Eu penso que nem você. O mais importante é deixar os pacientes controlados. Eu tenho uma paciente que a vida dela foi um inferno. Ela está primeiro ela iniciou com omalizumab, depois perdeu o acesso, daí entrou com outro imunobiológico, que era uma anti-interleucina 5, e ficou muito bem, e queria engravidar. E daí você fica naquela dúvida, porque ela exacerbava todos os meses, usava corticoide. Então, qual que seria o melhor? Eu acho que é uma decisão compartilhada com o paciente. Deve ser. Tá? Antes de tirar. Eu tive uma paciente que tirou por conta própria, ela não quis, e essa que foi uma decisão compartilhada. Eu passei 9 meses preocupadíssima, porque ela, desde o início da gravidez até o final, ela usou uma anti-interleucina 5. O bebê dela é lindo, saudável, mas eu acho que é uma decisão compartilhada. Sim ou não? Muito pelo contrário, pessoal. Eu acho que sempre vai ter, né, Márcia, esses casos, assim, esses relatos individuais, mas assim, de forma generalizada, acho que a gente tem que ser muito cuidadoso em relação a dizer que a gente não tem dado suficiente para dizer que usa esse seguro. Mas o paciente tem que ser totalmente informado, com certeza. Com certeza. Eu tenho uma pergunta que é para você, Daniela. Desculpe ter te interrompido, mas já vem aqui uma direta para você. Tá? É preciso que o paciente esteja em corticoide oral sem sucesso? Porque esse é um conceito que eu acho que muitas pessoas, né, Daniela, essa é uma dúvida bem comum.
Uhum. O uso de corticoide oral é um dos critérios. Então, assim, o que é preciso é que o paciente esteja em uso de corticoide inalado em dose alta, associado a um segundo controlador, ou seja, o LABA, por exemplo, né? Hoje em dia, na prática, é corticoide inalado em dose alta associado a bronquidilatador beta-adrenérgico de longa ação, no mínimo, né? E se o paciente precisa de corticoide oral por, no mínimo, 50% do tempo do ano anterior, ele também fecha critério, independente do fato dele ter tido exacerbação ou por internação ou frequência de exacerbação. Mas o uso de corticoide oral é um dos critérios da prescrição, não é o único. Raquel, tua pergunta foi respondida e ela tem uma segunda pergunta que é para o Tiago. Como eu contorno a falta de LABA no SUS para que a asma leve, a moderada, fique controlada? E daí, Tiago? Então, essa é uma pergunta muitas vezes complexa, né? Porque, assim, o acesso, né? E aí isso vai variar de local para local, né? Às vezes dificulta muito o tratamento da asma, né? O que a gente que a gente gostaria era ter o acesso a todas as medicações, né? Mas em muitos locais a gente não consegue fazer formoterol budesonida sob demanda, né? E isso, na verdade, você tem a disponibilidade de fazer corticoide inalatório com SABA e você acaba optando por isso, né? Então, assim, o acesso muitas vezes dificulta realmente o tratamento e a gente tem que optar por uma via alternativa, né? Deixando um pouquinho, deixando para que a gente possa, em algum momento, se houver acesso, a gente passar ou não para a via preferencial, e aí vai depender de conversa com o paciente, entender o perfil dele, etc. Márcia, acho que está fechado o seu microfone. Ainda fechado? Desculpe, é que eu estava olhando as perguntas aqui, desculpem. E aqui nós temos uma pergunta da Odilene que era para mim. Eu estava lendo, então vou responder. Ela perguntou assim: doutora Márcia, temos a fenotipagem clínica e molecular. E a endotipagem ainda está longe de ser uma realidade no Brasil? Olha, as duas, fenotipagem e endotipagem, dentro do Brasil, a fenotipagem, Andréia, desculpe, já foi mostrado desculpe, eu estou sem memória aqui, pela Daniela, que a fenotipagem é difícil. Quanto mais a endotipagem. Acho que não é uma realidade, não conheço, talvez só num centro de vocês, viu, Odilene, que vocês tenham e possam ter essa realidade. Eu pergunto se essa realidade na UERJ no Rio Grande do Sul está disponível. Para nós em pesquisa clínica, né? E no resto, na prática, a gente acaba tendo realmente bastante restrição. Na UERJ a gente utiliza, na verdade, você consegue utilizar como todo mundo, né? Eosinófilo, IgE era alérgeno, né? A gente até tem o aparelho do feno, né? A gente está... mas o feno realmente é algo complicado da gente conseguir utilizar, porque você tem kit, né? E a gente acaba utilizando mais para pesquisa clínica, tá? Então, eosinófilo nos carros a gente não utiliza. Então, assim, é difícil muitas vezes você conseguir todas as ferramentas de fenotipagem. E a endotipagem eu acho que ainda é uma realidade, né, muito distante, né? Eu acho que um ponto que vale reforçar é que mesmo assim, mesmo que a gente não tenha acesso a absolutamente todos os biomarcadores,
com o que a gente tem na prática, que é eosinófilo e IgE, teste cutâneo, né, a gente consegue, né, junto com a avaliação clínica e funcional, fazer a escolha dos biológicos. Então, por mais que a gente não tenha acesso a todos e que seja realmente restrito, né, um painel amplo de todos os marcadores, com eosinófilo, teste cutâneo, IgE específica, né, e junto com as outras características clínico-funcionais, a gente consegue caracterizar o nosso paciente e ofertar para ele o melhor tratamento em termos de asma grave. Eu concordo também, Daniela. Assim, a gente consegue, com essas ferramentas mínimas, né, a gente já consegue encaixar ele numa via inflamatória ou na outra, ou se ele é misto, né? E a partir de características clínicas, comorbidades, né, e outros aspectos de cada paciente, a gente consegue definir qual é a via preponderante dele e definir qual é o melhor biológico, né? Óbvio, se a gente tiver todas as ferramentas é melhor, mas com esse painel mínimo de IgE, IgR, alérgeno e eosinófilo, a gente já consegue oferecer, né, o melhor biológico para esse paciente. Tá muda, doutora Márcia? Eu acho, exatamente, eu acho que aqui em Florianópolis nós estamos numa posição privilegiada do ponto de vista clínico e do ponto de vista de laboratório, mas esse é um acesso que não é comum, nem não fazemos endotipagem, nem tivemos acesso em estudo clínico. Não sei, era essa a pergunta. A fenotipagem, eu acho que para nós é suficiente. Endotipagem é uma coisa que ainda está muito sendo discutida, qual é o endótipo, quais são aquelas moléculas envolvidas, e a gente entraria em um debate a noite afora. Mas muito obrigado pela pergunta. Eu tinha mais uma pergunta aqui, eu vou pedir para a Marina me ajudar, porque tem tantas perguntas aqui que eu vou responder uma aqui da nossa presidente, tá? Que é uma honra para todos os debatedores. Então, quais são os dados de adesão aos imunobiológicos no mundo real, fora dos estudos clínicos? Adesão aos imunobiológicos. E eu aproveito para acrescentar a adesão aos corticoides inalatórios e todas as etapas anteriores, depois que vocês prescreveram os imunobiológicos. O que a gente vê, eu não cheguei a preparar nenhum artigo sobre isso para dizer número exato, viu, doutora Irma? Mas, assim, a princípio, o que a gente vê é que os pacientes, quando recebem imunobiológico, eles melhoram, quando são respondedores, eles melhoram tanto que a tendência é eles falharem na adesão do corticoide inalado e do LABA, né? Então, eles querem ficar usando o biológico e, ao mesmo tempo, já começam a falhar. Se eles estão usando tiotrópio, eles querem largar o tiotrópio, reduzir dose de corticoide, é o que a gente acaba vendo. Então, eu fico com a impressão que na prática clínica, né, de vida real, isso realmente aconteça, que eles justo queiram largar o controlador inalado. E o corticoide oral, a gente quer mais é que eles larguem mesmo, né? Que eles vão fazendo o desmame e que fiquem só com o inalado e o biológico. Tiago? Então, a adesão é sempre um problema, né? Então, a gente fazer a avaliação da adesão é sempre um grande problema, desde o STEP 1 até o STEP 5. Né? No STEP 5, como a Daniela comentou, né, os pacientes melhoram, muitas vezes, né, até o advento da caneta autoinjetora, a gente conseguia, né, seguir que ele está indo ali, está fazendo, né, então a adesão ficava mais fácil. Agora a gente vai ter que criar outras estratégias, mas esse paciente ele melhora muito, então ele tende a retirar realmente as outras medicações. Mas quando eu falo no paciente ali de STEP 2 para cima, que está, ou STEP 3, STEP 4, que estão com uso regular de medicação, muitas vezes é difícil a gente avaliar, né? Então, assim, conversar com o paciente, né? Entender realmente se ele conseguiu compreender o que é a doença dele, se ele está fazendo a parte dele em relação ao manejo da doença, né? Então, assim, são dados
subjetivos, né, e que a relação médico-paciente ela traz, né, o quão mais estreita ela traz uma informação mais fidedigna, né? Então, Pessoal, eu queria avisar para todos que o nosso tempo está se esgotando. Nós temos inúmeras perguntas aqui a responder. Eu gostaria só um fechamento assim geral antes de a Marina perguntar sobre a criança e responder, desculpe, Marina, e você responder sobre, é uma pergunta direcionada para você sobre o uso de lama nas crianças. E daí Tá. fechamos rapidinho, porque já são 21h01 e o nosso tempo está rodando aqui, todo mundo querendo ganhar e descansar no feriadão, ganhar os seus ovinhos de Páscoa, etc. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho a minha impressão. Eu acho que realmente a gente tem uma questão, se a gente pensar asma grave em pediatria, dificilmente acima de uns 5%, em adolescência talvez chegue a uns 7%, se muito, mas a nossa realidade na asma grave eu tenho certeza que é bem diferente da de vocês. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega na mão, insiste na adesão correta ao tratamento, técnica inalatória, vocês não fazem ideia do que a gente é capaz de ver das coisas mais exuberantes da face da Terra. E você coloca essa criança ou esse adolescente num corticoide inalado, num LABA, e geralmente, nesses casos mais graves, a gente associa o LAMA, que é autorizado para essa faixa etária, que a gente tem só o tiotrópio, coloca num programa de reabilitação esportiva com a fisioterapeuta, perder peso, depois da pandemia muitos engordaram demais, voltar à atividade física, restringir sedentarismo, tratar comorbidades via aérea superior, refluxo, apneia do sono, porque quando está muito obeso eles têm também tudo isso. A gente limpando tudo isso, muitos poucos não conseguem atingir um bom controle da asma. Assim, é muito raro mesmo a gente ter indicação de imunobiológico. Mas eu acho que a pediatria tem uma característica muito diferente, porque tem um guardião ou uma guardiã, tem um pai ou uma mãe ali em cima, né? Depois de uma internação na UTI, ou depois de quase perda de vida, ou depois de várias internações, eles compram a briga pela vida da criança. Então, eu imagino que isso seja diferente de vocês. Então, assim, para a gente, seria importante ter o acesso ao LAMA para todas as crianças com esse padrão de asma grave, né? Acho que mudaria muito a qualidade de vida deles. Bem, pessoal, devido ao adiantado da nossa hora, eu vou encerrar essa sessão e eu quero só, assim, concluindo, dizer para vocês que o que parece que tenha sido o nosso ganho ainda não se concretizou em realidade. Nós temos que esperar algumas coisas. Nós temos ainda diversas perguntas não respondidas, vamos responder pela internet, por resposta. Agradeço a todas pela participação. Acho que esse foi um debate que expõe o que a gente idealiza fazer, o que consegue fazer e o que nós temos que brigar como pneumologista para daqui a gente possa confortavelmente oferecer os mesmos cuidados para todos os nossos pacientes, sejam eles SUS, sejam eles que tenham uma saúde privada ou que sejam particulares mesmo, que tenham acesso. Não é possível que a gente consiga transitar entre todas essas faixas e não oferecer uma igualdade de opção. Boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado a todos por terem contribuído com suas perguntas. Lamento que não deu tempo, mas hoje é um dia especial e até nos vermos num próximo encontro virtual. Boa noite.